Olá amigos, fãs de Elvis Presley, muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou trazer o vídeo, vou terminar a série Os Bastidores da Morte de Elvis, que conta até agora com 14 vídeos, e este é o 15º e último vídeo. Então abordamos tudo o que aconteceu nas 24 horas antes da morte de Elvis, e depois todo o desenrolar da notícia, o velório. E hoje eu arremato o assunto, ok? Você sabe, são vídeos onde eu cruzei vários livros, e hoje eu trago para este final 3 livros, ok? Vamos dar continuidade então ao assunto. E eu começo com o livro de Albert Goldman. Vamos ao texto. Menos de uma hora após o anúncio de que Elvis estava morto, milhares de pessoas se reuniram no Music Gate, o portão musical. Uma hora depois, a multidão crescera a 3.000. Pela tarde do dia seguinte, quando os portões foram abertos para permitir que os enlutados vissem o corpo, 20.000 almas estavam alinhadas ao longo da Elvis Presley Boulevard. Um grande cortejo estacionado por quase 1 quilômetro. Uma vez que começou a ficar tumultuado na frente, as novas chegadas permaneceram no final da fila. Não importa quantas pessoas passavam pelos portões e seguiam pelo caminho e entravam na casa. Havia tantos que quem chegava naquele momento encarava 1 quilômetro de distância para alcançar o objetivo. Quando os portões foram finalmente forçados a fechar às 6:30 da tarde, 80.000 homens, mulheres e crianças tinham vindo prestar suas homenagens ao rei. Muitas dessas pessoas vieram de longe. Os jornalistas chegaram primeiro, vertendo dos aviões no Memphis Aero, vestidos com calça caque e carregando seus equipamentos como tropas de combate que vão entrar em ação. Foram acompanhados por ondas de fãs que decolaram de todas as partes do mundo em uma corrida selvagem para Memphis. Alguns dos fiéis estavam tão perturbados que abandonaram suas funções mais importantes. Uma jovem mãe de Illinois foi acusada de negligência quando se descobriu que ela tinha deixado uma criança de 2, uma de 4 e uma de 5 anos de idade aos cuidados de uma babá de 12 anos de idade, para que ela pudesse voar para Graceland. Quando os portões foram abertos às 3 da tarde para os enlutados, o clima mudou novamente. Desta vez para uma postura de expectativa ansiosa. Estava óbvio para todos que seria impossível todos aqueles que estavam na fila entrar e sair da casa durante as 2 horas atribuídas para esta finalidade. As questões tornaram-se: será que eles conseguiriam entrar? Depois de fazer esse esforço para ver Elvis uma última vez, eles iriam alcançar o objetivo? Quando chegou às 5 horas, apenas uma fração daqueles que vieram tinham conseguido entrar na casa. Apesar de serem apressados após passarem pelo caixão, com uma velocidade compatível com a dignidade, não havia como receber todos. Vernon Presley, vulnerável como sempre a tais apelos, autorizou a prorrogação do período de visitação por mais 1h30, até às 6:30. Por esse tempo, cerca de 20.000 tinham passado pelo caixão. Finalmente foram dadas ordens que não mais deviam entrar. Agora eu passo para o livro de Larry Geller, o cabeleireiro guru de Elvis, aquele cara que dava muitos livros espirituais para Elvis, livros que Elvis devorava.
Então, Larry Geller está dentro da casa quando se encerra a visitação pública. Então diz o texto de Geller: acabou. Tanta coisa acontecendo nos 2 dias desde que Elvis morreu. Família e amigos se despediram. 10.000 fãs passaram lentamente por seu caixão aberto. Pessoal, no texto acima, no texto de Goldman, ele enumera muito mais pessoas. É uma pequena diferença de um texto para o outro. Muitos chorando, todos respeitosos, dezenas de milhares foram dispensados e esperaram do lado de fora em silêncio. Antes do funeral, Lisa Marie aproximou-se várias vezes do caixão do pai, tocando carinhosamente o rosto dele, passando os dedos pelo cabelo dele. Uma tristeza profunda que obscurecia a inocência do rosto de 9 anos, tão parecido com o dele. O serviço fúnebre, com mais de 200 pessoas presentes, foi concluído. O belo elogio do pastor, o canto gospel de Cat Westmoreland, DJ Sumner e os Stants, e Jack Hells encheram os quartos e agora estão em silêncio, como o próprio Elvis. Eu ainda posso ouvir o lamento de Vernon no final. Filho, eu estarei com você em breve. Muito breve. Vovó foi superada por sua dor. Lisa Marie chorou assustada e confusa. Agora somos apenas alguns de nós, com Elvis, Vernon, vários dos caras e eu. Vernon e eu nos abraçamos, ambos soluçando. Larry, esta é a cortina final. Estamos todos de pé diante do caixão. Não consigo imaginar os pensamentos e sentimentos dos outros. Só sei que o tempo parou para mim. Eu não estou no mundo real, mas em outro lugar. Em algum lugar que eu nunca estive e não queria estar. Eu mal vejo Joe Esposito pegar o anel de diamante do dedo de Elvis e entregá-lo a Vernon. Só sei que o agente funerário está abaixando a tampa do caixão, que a presença física de Elvis está prestes a deixar minha vista pela última vez. A energia magnética que Elvis teve na vida me alcança, me aproximando. Nenhum pensamento consciente me guia quando minha mão se move para Elvis. Uma corrida entre a tampa do caixão e minha necessidade de me conectar com ele uma vez mais. Meus dedos tocam sua testa suavemente enquanto meu coração sussurra: adeus, irmão. A tampa fecha, a finalidade do som cruel ecoa na quietude da sala. Acabou. Pessoal, agora trago novamente um texto do livro de Goldman. No dia do funeral, às 9 horas da manhã, uma frota de vans começou a fluir para dentro e fora dos portões de Graceland, carregando para fora os milhares de arranjos florais que seriam transportados para o cemitério. O ânimo da multidão, que havia mudado tantas vezes, sugeria agora uma atmosfera de um show de Elvis fora da cidade. Vendedores de souvenirs trabalhavam nas longas filas, vendendo camisetas de Elvis ou cartões postais de Graceland, ou oferecendo refrigerantes e sorvetes. Os fãs agora estão absortos na comparação de suas coleções ou se gabando de quantos anos vieram ver o rei ou quantos quilômetros eles tinham viajado para este local sagrado. Finalmente, chegou o momento que todos almejavam. O caixão extremamente pesado foi erguido nos ombros dos carregadores de Elvis, Lamar Fike, Charlie Raj, Jenny Smith, George Klein, Joe Esposito, Billy Smith, Jerry Schilling e Dr. Nicopoulos. Enquanto eles transportavam o caixão pela porta da casa,
houve um estalo barulhento e um galho seco caiu de uma das árvores de carvalho. Lamar lembrou de Elvis dizer muitas vezes: onde quer que eu esteja, se houver uma maneira de me comunicar com você, eu a encontrarei. A melhor parte e mais apropriada do funeral foi o cortejo. Os automóveis tinham sido uma paixão ao longo da vida de Elvis. Nada o teria agradado mais do que a exposição consciente do carro. Como se fosse um reconhecimento a essa demanda surda, o diretor da funerária decretou que todos os veículos oficiais fossem brancos, assim como o carro fúnebre deveria ser branco. Foi um golpe perfeito. Branco tinha se tornado a cor oficial de Elvis depois de sua revitalização em Las Vegas. Branco outorgava melhor com o espírito de um artista que foi recebido como um messias pop. À medida que o portão musical se abriu para Elvis pela última vez, ele emergiu sobre a Elvis Presley Boulevard, tão poderoso quanto um rei. Carregado ao longo de um enorme Cadillac funerário branco, precedido por uma brilhante limusine Cadillac prata, rebocado por 16 limusines Cadillacs brancas. Elvis tinha embarcado no último Mystery Train 16 longas carruagens. À medida que o cortejo fúnebre começou o seu progresso lento em direção ao cemitério, foi inflado por mais de 50 veículos que transportavam os convidados que não puderam ser acomodados nos grandes carros, bem como a imprensa. Numerosas motocicletas patrulhavam ao lado da procissão, que foi observada em silêncio por milhares de pessoas que faziam filas em ambos os lados da rodovia ao longo do percurso de 3 quilômetros. Lá em cima, tirando fotos do evento, estavam meia dúzia de helicópteros, cujos rotores soavam no ar silencioso como tambores abafados. Então, lentamente, o cortejo fez o seu caminho, que levou 1 hora antes de atravessar pelos portões do cemitério. Por fim, a procissão chegou ao seu objetivo, um mausoléu de granito, de aparência sinistra, em forma de um pequeno templo grego, com 4 colunas dóric. Enquanto a família e os convidados ficaram de lado em um semicírculo, os rapazes carregaram o caixão novamente nos ombros e o levaram para a cripta. O resto do grupo seguiu e inclinaram suas cabeças em oração. Então eles se despediram. Apenas Vernon ficou para trás. Enquanto ele estava lá observando, 5 operários entraram no espaço com um carrinho de mão cheio de areia, um balde de 5 litros de água, um saco de cimento e uma caixa de ferramentas. Material para trabalhar. Eles selaram a cripta primeiro com uma dupla laje de concreto e, em seguida, com uma placa externa de mármore. Nenhum vampiro ia ter moleza para pegar o corpo do rei. Apesar da conclusão do funeral, os fãs ainda não estavam satisfeitos. Eles precisavam de algo mais,
antes que pudessem se afastar deste evento fascinante. Assim, foi decidido que na manhã seguinte ao enterro, 20 floriculturas viriam ao cemitério para pegar os arranjos florais para que todos os fãs pudessem ter uma flor como lembrança. Por volta das 9 da manhã, milhares de pessoas estavam em pé na porta do cemitério. Como esta foi a primeira vez que o acesso ilimitado a Elvis estava sendo oferecido, dezenas de milhares de pessoas decidiram aproveitar a oportunidade que até então tinha sido negada. Aquele dia provou uma demonstração tão grande de popularidade de Elvis como em qualquer um dos dias anteriores. No meio da tarde, o tráfego estava engarrafado, para-choque a para-choque, por todo o trajeto de Graceland até o cemitério e 1 quilômetro adiante. Carros amontoados, curiosos, convergiam em todas as direções. Os gases dos escapamentos e o calor nesta tarde de agosto estavam quase insuportáveis. Dentro do cemitério, a polícia insistiu com a multidão por meio de megafones para não causar tumulto, deixando o local tão logo houvessem tirado suas fotos e recebido sua flor simbólica. No final do dia, o superintendente do Forest Hill estimou que 50.000 visitantes passaram pelos portões. Não só cada flor preciosa tinha sido levada, mas até mesmo as folhas, fitas e isopor de apoio tinham sido avidamente arrebatados. Tudo que os fãs tinham oferecido, eles tinham agora recuperado. Pessoal, e para terminar, muitas pessoas sempre perguntam a minha opinião se Elvis está vivo, se Elvis morreu realmente no dia 16 de agosto de 1977 ou se ele forjou a própria morte para viver no anonimato. Então eu separei um trecho do livro de Gale Brewer, lançado em 1988, que traz uma fita cassete com a suposta voz de Elvis gravada anos após a sua morte. Segundo o livro, a fita foi endossada por um especialista de Houston, Texas, porém outras fontes contestam a fita, a veracidade da fita. O livro, na época, vinha com a fita, com a suposta voz de Elvis. Então, para não terminarmos com este gosto amargo da morte, eu vou deixar a cargo do meu amigo, da minha amiga, do fã de Elvis, de você imaginar que talvez Elvis não tenha morrido naquele dia, no dia 16 de agosto, ok? De 1977. Segue o texto com o que o próprio Elvis teria dito nesta fita que acompanhava o livro, ok? Então aqui Elvis, supostamente depois que ocorreu todos esses eventos que vimos aqui nesses 15 vídeos, ok? Então Elvis diz: as pessoas me perguntam o tempo todo sobre onde estou vivendo e realmente não posso dizer, já que é um bom esconderijo. Eu combinei com um amigo meu que ele me levaria de avião para fora do estado. Você sabe que foi realmente uma coisa, pois tudo funcionou perfeitamente. Quer dizer, eu soube de uma ilha há muito tempo atrás e acho que sempre soube que algum dia iria usá-la de algum modo. Já devo ter passado um ano na ilha. Realmente não posso dizer que não precisava de descanso. Lentamente comecei a entrar em forma de novo. Passei a cantar bem menos vezes. Precisava mais do descanso do que pensava. Mas, depois de mais ou menos um ano, senti saudade das pessoas
e de me apresentar como cantor. Ou seja, fui artista boa parte da minha vida e é muito difícil parar de fazer algo que se vem fazendo por tanto tempo. Mas comecei a viajar pelo mundo e tem sido muito aprazível, mas ao mesmo tempo há a luta constante para deixar crescer a barba e isso e aquilo para que não me reconheçam. Acho que mais ou menos há 2 anos fui à Europa, que é algo que eu sempre quis fazer. Sempre lastimei não ter ido à Europa, embora pudesse tê-lo feito. Acho que simplesmente não me dei o tempo necessário. Pessoal, o texto é bastante extenso, então eu vou pular para a última parte, onde Elvis termina dizendo que está afoito para gravar um novo álbum. Minha vida inteira tem sido a de um sonhador, tentando fazer isso tudo acontecer, como, por exemplo, poder reunir todas as pessoas que me ajudaram no passado nesse novo álbum. Como em tudo que já fiz, seria a maior experiência da minha vida. Maior até do que forjar a própria morte. E tenho certeza que seria bom para elas também. Estou ansioso por tal experiência. E você sabe que muitas vezes nós nos desesperamos e achamos que a vida de alguma forma passou. Mas você sabe que os sonhos se realizam. Então eu deixo a cargo de você acreditar ou não nessa fita, acreditar ou não que essas palavras foram realmente de Elvis. Eu, por minha parte, acredito piamente que Elvis realmente morreu no dia 16 de agosto de 1977. Pessoal, eu volto com mais vídeos, com outra série. Elvis Forever.